Caras e caros, queria agradecer o convite para participar desse podcast da disciplina de Teoria do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Lucas Amato, sou professor da USP, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e passo a responder então a primeira pergunta que vocês colocaram, que é a questão da obrigatoriedade do voto no Brasil. Será que é razoável a gente exigir das pessoas que elas exerçam um direito, que é o direito de votar? Quais as razões para exigir o voto obrigatório? Por que é interessante manter o voto obrigatório ou se seria melhor aboli-lo? Começo respondendo essa pergunta lembrando o que diz a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 14, parágrafo 1º, ela vai dizer, basicamente, que o voto é proibido até os 16 anos de idade. Entre os 16 e 18 anos, o voto passa a ser facultativo. Acima dos 18 anos de idade, até os 60, o voto é obrigatório. Para os maiores de 60 anos, o voto volta a ser facultativo. Assim também, a nossa Constituição é a primeira que abre a possibilidade de voto para os analfabetos, mas no caso dos analfabetos, o voto não é obrigatório, mas sim facultativo. Existe realmente uma punição para quem deixa de votar e deixa de justificar. E essa punição é regulada pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua resolução 23.659 de 2021, que vai dizer o seguinte, no seu artigo 126, que há uma multa a ser arbitrada pela Justiça Eleitoral para quem deixar de votar e não justificar essa sua ausência na votação no prazo de 60 dias contados do dia da eleição ou no prazo de 30 dias contados do seu retorno ao país, caso a pessoa estivesse fora do país no momento da eleição. E ainda diz essa resolução do TSE que a fixação da multa por não votar observará uma variação entre 3% e 10% do valor utilizado na base de cálculo. Bom, o que informa nossa imprensa é que essa base de cálculo atual é de R$ 35,13. Portanto, o máximo de multa que uma pessoa poderia pagar na eleição de 2022, por exemplo, seria um número de R$ 3,51, o que nos mostra que essa multa é basicamente simbólica, tem um valor simbólico, o que já relativiza um pouco a questão da obrigatoriedade do voto. Quer dizer, a pessoa tem a obrigatoriedade de votar. Primeiro, ela pode, inclusive, votar em branco ou em nulo na eleição, manifestando livremente sua vontade de não dar seu voto a quaisquer dos candidatos. Além de tudo, a pessoa pode deixar de votar, justificar essa ausência e pagar uma multa num valor simbólico. Então, o aspecto da liberdade está bem contemplado no sistema atual, com o voto obrigatório para aqueles alfabetizados entre 18 e 60 anos. É interessante, talvez, manter a obrigatoriedade do voto como essa dimensão simbólica que incentiva as pessoas a irem votar, impõe um ônus de ter que justificar sua ausência, de ter que pagar uma multa, ainda que num valor irrisório. E essa obrigatoriedade também é um incentivo para que o poder público, o Estado, dê as condições adequadas à votação. Vimos nas últimas eleições, agora em outubro de 2022, a discussão sobre o transporte público, sobre a obrigatoriedade das prefeituras facilitarem o acesso gratuito ao transporte público no dia das eleições, para que todas as camadas da população pudessem votar com a menor despesa possível. Vimos também como o TSE trabalhou para garantir o sigilo do voto, proibindo o uso do celular na cabine de votação. Quer dizer, todas essas medidas seriam importantes de qualquer maneira para a organização eleitoral,
mas com a ideia de que o voto é obrigatório, reforça também a obrigação do Estado de prover as condições adequadas para o exercício desse direito. Vale lembrar que não é porque o voto é um direito que ele não pode ser também uma obrigação. Essas configurações jurídicas podem ser complexas e a gente pode comparar aqui o direito de voto com o direito de propriedade. Se a gente pensar nos termos clássicos, a propriedade era vista como uma liberdade. A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dizia que a propriedade era um direito inviolável e sagrado e ninguém poderia dela ser privado. No século XX, por exemplo, a Constituição de Weimar, 1919, vai dizer que a propriedade obriga. Quer dizer, a propriedade não é apenas um direito, ela é uma obrigação. A partir daí se constrói a ideia de função da propriedade. A propriedade seria um dever e também um poder. E esse poder-dever estaria sintetizado no conceito jurídico de função. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um direito privado, a propriedade, esse direito implica certos deveres. Aqui, passando para a esfera dos direitos políticos, o próprio voto pode ser entendido tanto como um direito quanto como um dever. E já falei um pouco da importância simbólica, sobretudo, de ter essa ideia da obrigatoriedade do voto. Podemos também ver essa importância da obrigatoriedade do voto remetendo a dois aspectos. Um aspecto mais filosófico e um aspecto da história constitucional brasileira. O aspecto mais filosófico é se a gente pensar na ideia de direito subjetivo, de direito fundamental, ligada ao conceito de liberdade. Na filosofia política, todos os autores modernos gostam de lembrar que a liberdade dos antigos, a liberdade na antiguidade clássica, era vista sobretudo como participação dos cidadãos, como uma vida ativa, como uma participação direta nas deliberações, nas decisões da polis, da sua comunidade política. O grande exemplo é a chamada democracia grega. Era uma democracia que excluía os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Mas entre aquele círculo dos cidadãos, todos tinham direito de influenciar as decisões políticas da comunidade e, além de tudo, um ponto importante além de você poder participar das deliberações colegiadas sobre a comunidade, os cidadãos poderiam ser sorteados para ocuparem cargos públicos. Então, eles estavam sujeitos a esse risco, a essa obrigação de ter que ocupar um cargo público. É um aspecto da democracia aleatória, de uma democracia por sorteio. Quer dizer, a ocupação de alguns cargos públicos era feita por sorteio e, portanto, essa liberdade de participar das decisões da comunidade implicava, inclusive, a obrigação de ter que ocupar algum cargo público. Na Idade Moderna, o conceito de liberdade vai passar a contemplar, sobretudo, uma dimensão negativa contra o Estado, de proteger a esfera da sua propriedade, da sua religião, da sua opção religiosa, a liberdade científica, mas com a ampliação da democracia, que é um fenômeno, sobretudo, do século XX, a liberdade ativa de participação na comunidade política é muito valorizada. E esse é o grande sentido da ideia de república. Na teoria geral do Estado, a gente aprende que república é uma forma de governo oposta à monarquia. Na monarquia, o chefe de Estado é o rei, e na república, o chefe de Estado é o presidente. Claro, a gente pode ter repúblicas presidencialistas, em que o presidente, além de chefe de Estado, é chefe de governo, ou repúblicas parlamentaristas, em que o presidente é chefe de Estado, mas o chefe de governo é um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Agora, o sentido mais amplo de república é o sentido de que todos participem dos assuntos comuns, dos assuntos da comunidade política, da tomada de decisões vinculantes a toda essa comunidade. Por isso, acredito que a ideia do voto obrigatório é sim compatível com uma visão republicana, com uma visão democrática de participação ativa das pessoas nas deliberações públicas.
E isso se torna mais claro ainda por um segundo motivo, que é o nosso histórico constitucional brasileiro. Começando com a Constituição de 1824 do Império, a gente vê que lá o voto era censitário, era permitido apenas àqueles que tivessem certo nível de renda. Com isso, no máximo 10% da população podia participar eleitoralmente durante o Império. Com a República, o que aconteceu foi, a República tirou o critério censitário, o critério de renda para participação política, mas excluiu os analfabetos do direito de votar. Com isso, ela acabou excluindo ainda mais gente do que já não era permitido pelo critério censitário do Império. De modo que durante o Império, cerca de 10% da população estava habilitado a votar. Durante a República Velha, a partir da Constituição de 1891 até 1930, no máximo 1%, ao redor de 1% da população é que efetivamente votava, já que os analfabetos eram proibidos de votar. E de outro lado, mesmo aqueles que poderiam votar, estavam sujeitos ao poder econômico dos grandes chefes rurais, o fenômeno chamado do coronelismo, analisado pelo Vitor Nunes Leal, que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu um livro clássico, Coronelismo, Enxada e Voto. E nós vimos como esse fenômeno do poder econômico, dos patrões querendo impor um voto aos seus empregados e querendo que os empregados comprovem em quem eles votaram, violando o sigilo das eleições, é um fenômeno não só histórico, antigo, mas é um fenômeno que se faz presente ainda hoje em muitas regiões, em muitas localidades. Bom, seguindo o nosso histórico, é importante a gente ver como, a partir da Constituição de 1934, o voto foi ampliado às mulheres, foram aumentadas as garantias ao voto secreto, quer dizer, você não pode ser obrigado a revelar em quem você votou, e foi organizada a Justiça Eleitoral, que até hoje tem uma função de julgar conflitos eleitorais, mas tem também a função administrativa de organizar as eleições. Bom, o que aconteceu foi, logo em seguida, a gente teve essa organização da Justiça Eleitoral, ampliação do voto feminino, mas em 1937, com o golpe do Estado Novo, entre 37 e 45 o nosso Congresso ficou fechado. Quer dizer, o Executivo mandava em tudo, o presidente nomeava interventores para os estados, a gente tinha um regime ditatorial. O regime mais democrático que a gente teve antes da Constituição de 88 foi com a Constituição de 1946. Entre 46 e 64, pela primeira vez, mais de 10% da população brasileira esteve habilitado a votar. A partir de 64, a gente teve o fim das eleições para presidente da República, momentos em que o Congresso foi fechado, enfim, um regime ditatorial que se alongou até 1985, e só com a Constituição de 1988 é que a gente passa a ter um regime verdadeiramente democrático. Pela primeira vez os analfabetos são permitidos a votar, e pela primeira vez, a partir da Constituição de 1988, é que mais da metade da população brasileira realmente está habilitada e exerce o seu direito de voto. Por isso, esse histórico conturbado da organização eleitoral no Brasil reitera a importância do exercício do direito de voto e, como já disse, a obrigatoriedade do voto, que é muito mais simbólica do que efetiva, quer dizer, as sanções por não votar são relativamente pequenas, essa questão da obrigatoriedade do voto reforça simbolicamente a importância dessa participação ativa nas deliberações políticas. Outra pergunta diz respeito às manifestações, as chamadas manifestações antidemocráticas que ocorreram já há muito tempo antes das eleições de outubro de 2022, mas também vem ocorrendo desde o resultado final das eleições em 30 de outubro de 2022. Essas chamadas manifestações antidemocráticas são aquelas conduzidas especialmente por caminhoneiros e também por outros grupos na sociedade que bloqueiam vias públicas
e que usam a bandeira do Brasil, dizendo não aceitar o resultado das eleições e clamando muitas vezes pelo que eles chamam de uma intervenção militar constitucional, entre aspas. Existe esse tipo de intervenção? Existe essa liberdade de expressão até esse ponto? Queria ponderar a resposta a essa pergunta lembrando alguns aspectos. O primeiro aspecto importante é que quando você entra num jogo, quando você aceita participar de um jogo, você aceita as regras desse jogo e aceita o resultado, por mais incerto que ele seja. Se o Brasil participa da Copa do Mundo, ele aceita as regras da FIFA e ele entra no jogo sabendo que ele pode ser o ganhador ou o perdedor. Por mais que o campo seja diferente, a gente não esteja no campo dos esportes, mas no campo da política, as eleições funcionam da mesma forma. Quem aceita se submeter ao processo eleitoral, quem participa dos debates eleitorais, quem apresenta sua prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, como é o caso de todos os candidatos que concorreram no Brasil nas eleições agora de outubro de 2022, quem fez isso aceita, evidentemente, o procedimento estabelecido e tem que aceitar o resultado final, sendo ou não o vencedor. Da mesma forma, quando você no campo estrito do direito, é autor ou réu de uma ação judicial, você está aceitando os prazos processuais, a competência do juiz que irá julgá-lo e, portanto, tem que aceitar o resultado da eleição, sendo condenado, sendo absolvido, ganhando ou perdendo aquela ação, porque você, de antemão, aceitou os ritos, os prazos, as formas, as garantias daquele procedimento. Então, um aspecto importante é entender que a eleição é uma maneira de legitimação pelo procedimento eleitoral. Como nem todos concordam com quem deve ser o presidente da República, por exemplo, ou quem deve ocupar este ou aquele cargo político, isso não é uma decisão que pode ser tomada por consenso, por aclamação. Então é feito um procedimento. A gente tem os debates, tem o período da campanha eleitoral, tem as formalidades cumpridas junto à Justiça Eleitoral, e quem aceita participar desse procedimento tem que aceitar também o resultado proclamado. Claro, pode haver uma margem aí para o protesto e até para a desobediência civil daqueles inconformados com esse procedimento. Só que esse protesto tem limites e em resposta a esse protesto haverá uma reação institucional, uma reação das instituições do Estado Democrático de Direito, limitando a possibilidade desse dissenso, a possibilidade de expressão dessa discordância. Isso é justificado muito em razão dos próprios princípios que organizam filosoficamente o Estado Democrático de Direito. Vale lembrar aqui o chamado paradoxo da tolerância, pensado pelo filósofo Karl Popper, um filósofo liberal, que vai dizer não podemos ser tolerantes com a intolerância. Quer dizer, a democracia, a sociedade livre, para se proteger dos intolerantes, ela não pode tolerá-los. Quer dizer, é preciso limitar as condições de expressão dessa insatisfação. Então vale lembrar o que diz a nossa Constituição. A nossa Constituição diz que a liberdade de manifestação é garantida como um direito fundamental. Mas como qualquer direito fundamental, ela não é absoluta, porque ela está sujeita a restrições a partir de uma colisão com outros direitos fundamentais, como é o caso do direito de ir e vir, por exemplo. Então você não pode fazer uma manifestação que fique bloqueando dias e dias vias públicas, prejudicando a ida e a vinda das pessoas, de equipamentos, todos relacionados a questões de saúde, educação, questões econômicas. Então a liberdade de manifestação é garantida, mas não é absoluta. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 16, diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente. Ora, como que o Supremo Tribunal Federal interpreta esse artigo? Faço referência aqui à ação direta de inconstitucionalidade 5852, onde o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: a liberdade de reunião alcança o nível de visibilidade desejado e comunica a sua mensagem quando da realização de atos eventualmente inconvenientes para os não participantes do protesto, os quais, se razoáveis e não violentos, devem ser tolerados pelo Estado e pela sociedade. A vedação da prática de qualquer ato que possa acarretar perturbação à execução de atividade laboral pelos servidores e pelas autoridades públicas, perturbação ao acesso ao serviço público pela população em geral, ao trânsito de veículos e de pessoas, bem como degradação ou prejuízo ao meio ambiente, concede verdadeira carta branca para a restrição do uso do bem público com base em juízo de conveniência e oportunidade das autoridades, subordinando a realização de reunião pública à discricionariedade administrativa, já que todo e qualquer ato de manifestação pública pressupõe algum grau de afetação a direitos de terceiros. Bom, o que diz então o Supremo Tribunal Federal? Primeiro, coloca duas condições para os protestos garantidos como direitos fundamentais, a partir da garantia da liberdade de reunião. Esses protestos têm que ser razoáveis e não violentos. Primeiro ponto. E o segundo ponto as autoridades públicas vão poder limitar o exercício desse protesto, quer dizer, onde você pode fazer o protesto, qual a duração desse protesto, em virtude do sopesamento que a autoridade pública tem que fazer com relação ao direito de terceiros, da população em geral, que vai ser prejudicada de alguma forma pelo exercício dessa manifestação. Diz ainda o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 1969. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização enquanto fundamento das democracias políticas modernas. Ou seja, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal fala liberdade de reunião e da associação para fins lícitos. E isso nos leva a uma análise para concluirmos a resposta. Será que os fins dessas manifestações que não aceitam os resultados da eleição são fins lícitos? Certamente não o são se o motivo, a bandeira levantada nesses protestos é a bandeira da chamada intervenção militar constitucional, que é algo que não existe. Na verdade, é um golpe de Estado, o que é o oposto da Constituição, o que seria rasgar a Constituição, violar a ordem jurídica. Porque muitas vezes esses protestos utilizam nas suas bandeiras, nos seus cartazes, o pretexto do artigo 142 da Constituição. Mas o que diz o artigo 142 da nossa Constituição? Diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que são operações de garantia da lei e da ordem? São operações específicas reguladas por lei, reguladas pela Lei Complementar 97 de 1999 e pelo Decreto 3897 de 2001. Quer dizer, não é qualquer coisa que é uma operação de garantia da lei e da ordem. É uma possibilidade que a Constituição abre de, sob ordem expressa do Presidente da República, as Forças Armadas serem mobilizadas para amparar a segurança pública quando não está sendo efetiva e suficiente a ação das polícias. Nesse caso, as Forças Armadas podem ser convocadas para agir numa área limitada, por um tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a segurança pública, ou seja, de exercer uma função policial, complementando as funções policiais se há alguma grave perturbação da ordem. Houve operações já de garantia da lei e da ordem, por exemplo, o emprego de tropas federais, em operações de pacificação
de comunidades do Rio de Janeiro, houve uso de tropas federais no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, em situações em que a polícia não estava conseguindo controlar a situação e não estava conseguindo garantir a segurança e a incolumidade das pessoas. Houve operações de garantia da lei e da ordem durante a reunião das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, em 2012, a chamada Rio+20. Houve operações de garantia da lei e da ordem na Copa das Confederações da FIFA, na visita do Papa Francisco à Aparecida, na Copa do Mundo de 2014, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Quer dizer, foram grandes eventos em que as Forças Armadas foram atuadas para atuarem em conjunto com as forças de segurança pública, para atuarem junto com as polícias. E essa é a função básica prevista aí no artigo 142 da Constituição. Jamais a própria Constituição abriu a possibilidade de usar as Forças Armadas para violar a própria Constituição, ou seja, para desrespeitar o resultado de um procedimento eleitoral, por exemplo, que é garantido e regulado pela própria Constituição e pelas leis criadas a partir da Constituição, cujo controle de constitucionalidade cabe ao Poder Judiciário, e a última palavra com relação a esse controle de constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. De modo que a gente pode dizer que essas reuniões que invocam a chamada intervenção militar constitucional estão, na verdade, pedindo um golpe de Estado, estão pedindo a quebra do Estado democrático de direito e, portanto, é muito razoável e é um dever das autoridades limitar esse tipo de manifestação, como, de maneira geral, qualquer tipo de manifestação pode ser limitada em virtude da garantia também dos outros direitos da população, direito de ir e vir, e evitar maiores perturbações públicas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e espero que, a partir desse podcast, vocês possam ter discussões mais aprofundadas aí sobre esse tema. Muito obrigado.